Javier Milei, da coalizão La Libertad Avança, que reúne 4 partidos da direita argentina, foi o candidato com maior percentual de votos nas eleições primárias para disputar a presidência na Argentina, eleições que acontecem em 22 de outubro. E para falarmos mais sobre esse assunto, recebemos agora, aqui no Jornal da Manhã, Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, por favor, nos ajude a entender melhor um pouquinho desse contexto dessas primárias na Argentina. A gente está batendo nessa tecla desde o início da edição de hoje. São 12 anos já de realização de primárias na Argentina, que são essas eleições que definem quem serão os candidatos de fato para as eleições de outubro. E tivemos resultados surpreendentes nessas eleições, com uma ascensão da extrema-direita que não era esperada. Realmente, porque o que as pesquisas mostravam antes das primárias, que, para esclarecer aqui para o telespectador, para o ouvinte, ele é um processo obrigatório na Argentina. Então, as pessoas têm que votar, né? Os partidos são obrigados a realizar eleições primárias, ainda que não haja uma disputa interna. Então, por exemplo, no caso ali da ultradireita, né, o Javier Milei, que é o grande vencedor e ninguém esperava porque as pesquisas mostravam uma desidratação desse candidato, ele era claramente o único candidato desse campo mais à direita, né? Já na centro-direita, que é a herdeira, né, do ex-presidente Maurício Macri, né, nós tínhamos 2 candidatos, saiu vitoriosa a Patrícia Bullrich. Então, nós temos ali um processo que é obrigatório, mas que mostra o termômetro para as eleições reais. E, claramente, a Argentina move-se à direita. Esperava-se um fracasso do peronismo, mas uma força muito maior daquilo que, no contexto argentino, pode ser considerado a centro-direita, que é a coalizão Juntos por el Cambio, né? Juntos pela mudança. Então, portanto, nós temos aí claramente a Argentina movendo-se à direita, mas muito mais à extrema-direita do que qualquer analista poderia esperar neste momento. Bom, professor, até que ponto a crise econômica reflete nas urnas? A crise econômica é um fator fundamental, mas não apenas isso. Os índices de violência na Argentina são elevadíssimos, né? Só que para ilustrar isso, trazer a realidade para o telespectador um pouco, eu estive na Argentina há pouco mais de um mês para uma conferência. Das pessoas que eu conheço e foram, e não é um grupo muito grande de pessoas, 10%, ou seja, de 20 pessoas, 2 ali foram assaltadas, né? E da mesma forma, né? Foram furtadas, né? Melhor dizendo. Então, tem ali índices de violência muito fortes, né? Locais relatando que tem casos aqui muito próximos do que se passa aqui em São Paulo, né? Por exemplo, a gangue da janela que vai lá e quebra o vidro do carro para roubar celular. E é uma realidade a qual os argentinos, diferentemente de nós aqui, estão menos acostumados. Então, tem claramente aí uma movimentação rumo à direita, não só como reação à crise econômica, né, uma inflação com mais de 100%, não há previsibilidade econômica, os ganhos, principalmente dos mais pobres, são corroídos, que eles não conseguem ter dinheiro ali para fazer investimentos, mas a questão da segurança pública também é fundamental. Então, nesse contexto, não surpreende que um candidato mais à direita, né, como o Milei, tenha vencido as primárias. Seguimos conversando com o professor Vinícius Rodrigues Vieira, da área de Relações Internacionais da FAAP. Professor, seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Professor, bom dia. Eu já estou aqui lendo os jornais argentinos para saber como é que está o day after, né? Depois desse terremoto político. E é justamente assim que o La Nación define essa vitória expressiva do Milei, um terremoto rumo ao desconhecido. Eu queria que o senhor tentasse contextualizar um pouco para a gente quem é esse personagem, quem é Javier Milei, tentar compará-lo a outras figuras da direita mais conhecidas, como Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos. É possível fazer essa comparação? O La Nación, por exemplo, parte do pressuposto que não, porque ele diz que Bolsonaro, por exemplo, já era uma figura política, deputado há mais de 20 anos, o Trump tinha um partido republicano por trás, já Javier Milei não tem nada disso. Como seria um hipotético governo dele na Argentina e esses conceitos que ele representa, que também são desconhecidos, porque nenhum político jamais, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, anarcocapitalismo, libertário, no máximo a gente ouve falar em liberalismo, mas isso é um passo além, né? Queria que o senhor explicasse, tentasse contextualizar tudo isso para a gente, por favor.
Muito obrigado pela pergunta, Amanda. Acho que nos ajuda aqui a realmente entender quem é Javier Milei. Ele, de fato, diferentemente de Bolsonaro e de Trump, ele não tem ali uma inserção na política há muito tempo. Ele é um outsider. Mas tal como esses dois líderes que chegaram à presidência de seus países, Brasil e Estados Unidos, Bolsonaro e Trump, Milei ele se apresenta como um antipolítico, ele é um candidato antissistema. Então, discordo do La Nación, vejo aí uma grande similaridade com esses dois líderes, Bolsonaro no Brasil e Trump nos Estados Unidos. Em relação a essa questão do anarcocapitalismo, nós temos de ver na prática como isso vai operar. Seria aquela visão de que o Estado não é necessário, né? Então, o que ele acaba propondo? Elementos do tipo dolarização, ou seja, a Argentina pararia de emitir a sua própria moeda, uma redução ali dos direitos sociais. Ele fez uma fala muito dura falando que direitos sociais, aqui tentando resumir no melhor possível, seria uma forma de roubo, né? Claro que pode se discutir numa perspectiva direita, é esperado que haja menos direitos sociais, mais restritos do que numa perspectiva esquerda, mas como isso vai operar na prática? Num país extremamente empobrecido. Então, nesse sentido, é um terremoto político até mais duro do que o que ocorreu nos Estados Unidos com Trump, porque os Estados Unidos são um país desenvolvido, tem toda ali uma série de questões que ajudam a amortecer uma movimentação política mais brusca, e mesmo no caso do Brasil, em que, na prática, o Bolsonaro, como qualquer outro presidente, foi constrangido pelas forças do Congresso e pela sociedade civil, como ali uma postura de extrema-direita do governo. Então, como isso vai se dar na Argentina é uma incógnita, porque o jogo está aberto, inclusive, nas eleições legislativas. Professor Vinícius, na sequência, a pergunta de Cristiano Beraldo. Beraldo. Professor, bom dia. A gente está vendo o presidente Lula muito envolvido nas negociações de interesse da Argentina no âmbito internacional. Ele acabou se tornando um porta-voz do Alberto Fernandes, que já foi recebido várias vezes pelo Lula. Com essa perspectiva de mudança de poder na Argentina e esse poder, a presidência da República, indo para o campo da direita, é de se esperar que Lula saia desse papel. O senhor acredita que, do ponto de vista internacional, facilita ou piora para a Argentina fazer as negociações que precisa fazer com essa guinada à direita que eventualmente pode acontecer? Tudo depende, Cristiano, da opção que o candidato ou candidata vencedora, ao final desse processo, fará, né? O Milei, ele não deixa claro como que ele vai se posicionar internacionalmente. Ele se apresenta como um ultraliberal, mas ele é um ultraliberal que vai tentar ignorar a China, que é o principal mercado de exportação para a Argentina. Não me parece que isso seja factível na prática. A mesma coisa a Bullrich. Ela tem ali toda uma questão de também buscar uma postura mais liberal na economia, mas onde ela poderia buscar essa saída, que é o Ocidente, tal como Milei, parece não querer tanto liberalismo hoje, tampouco querer ajudar a Argentina, sem que a Argentina faça reformas muito duras. Os dois candidatos até sinalizam com essas reformas, que vão implicar aí em privatização, mais abertura comercial, mas a grande questão isso vai soar bem mesmo entre esses eleitores que estão indo à direita, que são eleitores até da periferia, que aderiram principalmente ao Milei, enquanto a Bullrich ficou mais ali com a classe média. Principalmente os mais pobres, não me parece que eles vão querer ali sofrer um choque externo. Então, fica uma questão em aberto. Mas na relação com o Brasil, nós temos que prestar atenção como que o Milei, principalmente, a Bullrich não me parece que vai ser o caso do que eu vou explicar agora, de querer acabar com o Mercosul. E por mais que o Mercosul tenha problemas, nós temos no Mercosul um mercado ainda para as nossas exportações industriais, sobretudo na Argentina. Então, o Milei pode causar um choque muito forte no contexto brasileiro, principalmente nas nossas poucas exportações de maior valor agregado. Professor Vinícius Rodrigues Vieira, que atua na área de Relações Internacionais da FAAP, te agradeço demais a entrevista nesta segunda-feira, professor. Bom trabalho e bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até mais.